queria hoje falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que é muito comum para nós seres humanos. O tema dessa palavra hoje é 3 lágrimas. Eu quero falar um pouquinho com você que nós temos várias referências bíblicas quando se fala de lágrima, quando se fala de choro. Por quê? Porque isso importa para Deus. Você vai descobrir comigo hoje, passeando pela palavra de Deus, que o nosso choro, as nossas lágrimas importam e muito para o Senhor. É um tema tratado na palavra de Deus, amém? Só que em contrapartida a isso, você pode notar que a indústria do riso ela é poderosa. Você já viu o quanto as pessoas investem no riso, na alegria, né? Os estúdios de cinema, quase todos os meses é lançado um filme de comédia. Isso vende muito, né? A grande maioria até apela para comédia pornográfica, né? Para comédia, por exemplo, tem um desenho dos Simpsons, que é um desenho de comédia, mas é uma comédia bem apelativa para o escárnio, né? Eu até não gosto de assistir os Simpsons, se você goste, cada um com o seu gosto, não estou criticando você, eu estou falando de mim, que eu não gosto, porque é sempre muito, né, pejorativo, a todos os lados. Mas a indústria do riso ela é poderosa, ela rende muito dinheiro. Programas de televisão, você já viu a quantidade que tem? Talk show como o do Jô Soares. O programa do Jô Soares é um programa de informação, é um programa muito bom, por sinal. Faz tempo que eu não vejo, mas até enquanto eu assisti, muito bom. Só que o carro-chefe do Jô Soares é o riso. É verdade? Eu fiquei sabendo que antes do Jô entrar no ar, eles levam uma equipe lá de pessoas muito boas para fazer as pessoas rirem. E eles ficam uns 40 minutos, uma sessão de stand-up, né, como eles chamam aí, porque as pessoas riem muito. Aí os estudiosos dizem que abre a alma, né? O riso abre a alma. Então isso vende. Circo, você já viu? Circo a gente vai lá só para rir, não é verdade? Os palhaços, eles são profissionais em fazer a gente rir. Teatro, humoristas. Eu fui participar de uma conferência em Fortaleza ano passado, e eu estava com os pastores amigos lá, e nós resolvemos visitar o centro histórico de Fortaleza. Gente, toda esquina de Fortaleza tem um piadista. Quando não é um camarada contando piada, eles colocam uma caixinha de som e o cara, as piadas que ele grava no CD. Gente, tem muita coisa boa para rir lá. Tem umas assim pesadas, né? Mas tem o povo, né? O cearense é muito engraçado, não é verdade? A maioria dos grandes humoristas do Brasil são do Ceará, né? Então um povo que gosta de riso, isso rende, né? Sites, vídeos, a internet investe de forma maciça nisso. Você já viu a quantidade de vídeos que tem pra gente rir? E eu gosto. Quem mais gosta de rir aí, gente? Amém? Eu gosto. Eu até falo pra minha esposa, eu falo, amor, te mandei um vídeo, você viu? Eu falei, amor, eu comecei a ver e veio assim uns coraçãozinhos, uns trenzinhos. Eu parei, né? Eu gosto assim de uma coisa que é muito séria, muito edificante, ou de uma coisa que é assim, bem só para rir mesmo. Aquele que fica no meio do caminho não me agrada muito. Mas eu vejo, os irmãos me mandam muito vídeos. Se você tiver vídeos lá engraçados, é coisa lista, tá, gente? Assim, coisa que dá pra gente ver, ok? Manda pra mim, porque eu gosto de rir, eu dou gaitada, né? Tem algumas coisas que realmente falam. Isso nos atrai. Sorrir é bom. Dizem até os estudiosos da face que quando você sorri, é o gesto que você faz com o rosto que move menos músculos. Ou seja, quando você está sorrindo, você está descansando o teu rosto. Dá um sorriso para esse irmão que está do lado, dá um sorriso para ele aí, veja como é leve sorrir. Você já viu como o riso contagia? Não é verdade? O riso contagia, gente, né? Sorrir é uma coisa boa. Eu não sei se ela vai topar, né? Eu não sei se vai dar certo, mas eu queria, dá para dar uma gargalhada assim, Fernanda? Tem que contar uma piadinha. Alguém podia falar alguma coisa engraçada para a Fernanda dar uma risada, gente, aqui no microfone, né? Leva lá para ela, fala alguma coisa engraçada lá. O Rayane também fica perto. Vamos ver se a Fernanda consegue dar uma risada. Põe o microfone lá na boca dela. A risada da Fernanda é muito boa. Pensa alguma coisa engraçada aí, Fernanda, e dá uma risada para nós.
põe o microfone, vai que sai aí espontâneo. Aí ela sorriu e vocês sorriram juntos. Amém? Você viu? O riso contagia. A minha sogra é uma pessoa muito difícil de sorrir. Para minha sogra, obrigado, Fernando. A minha sogra, ela assim, eu conto piada para ela fica olhando para mim, já acabou? Eu falo, já pode rir, minha sogra, e ela não ri. Mas de repente, coisa do nada, gente, ela dispara numa gaitada, assim, Gente, eu já passei alguns bons momentos chorando de rir do lado da minha sogra. Porque quando tem alguém rindo muito do teu lado, você ri junto. Às vezes não sabe nem o motivo. Quem já passou por isso? Você tá, do seu lado, você começa a rir junto. Por que mesmo que a gente está rindo, gente? Eu não sei, mas estamos rindo. O riso preste atenção. Olha, esse dado aqui é interessante. Vou dar uma de médico agora para vocês. O riso, visto pela ciência, quando você ri, isso inicia uma cadeia de reações fisiológicas. Isso é comprovado por estudos. Primeiro, o riso, ele ativa o nosso sistema cardiovascular. Então a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam. Quando você está rindo, a frequência cardíaca, os batimentos, eles aceleram. Olha só que interessante, né? E a pressão arterial aumenta. As artérias então se dilatam, porque se está aumentando ali, é claro que elas vão se dilatar, levando, portanto, uma queda de pressão. Você já viu quando a gente ri muito, a gente relaxa assim, a pressão cai, né? Você vai notando isso. Contrações fortes e repetidas no músculo da parede torácica, né? Estou falando bonito aqui hoje, né? O doutor Daniel. E do abdômen, né? O diafragma aqui, ó, aumentam o fluxo sanguíneo nos órgãos. A respiração forçada, quando a gente está, sabe? Essa atitude eleva o fluxo de oxigênio no sangue. Você está movimentando, rindo, você está contraindo aqui o tórax. Isso, né, o oxigênio no sangue, ele borbulha. E a tensão muscular diminui, né? E nós podemos temporariamente até perder o controle dos nossos membros. E olha só que interessante isso. A gente lembra da expressão, ficou fraco de tanto rir. Quem aqui já riu tanto assim? Ai, para que eu não aguento mais. É porque isso é uma substância poderosa liberada no nosso... Olha só, o riso ajuda o sistema, né, do nosso corpo a funcionar melhor. Por exemplo, o riso ajuda o sistema a aumentar o número de células que auxiliam contra a infecção, que são as chamadas células T no sangue. O riso também pode promover mudanças hormonais benéficas. Cientistas especulam que o riso libera transmissores neuroquímicos chamados endorfinas. Já ouviu falar da endorfina? A endorfina reduz a sensibilidade à dor. Quando a endorfina é liberada no seu organismo, você resiste mais à dor. Você combate a dor. E a endorfina promove sensações de prazer e bem-estar. Por isso, quando você ri muito, você fica assim, leve. Dizem que tem duas coisas que liberam endorfina no nosso corpo: o riso e o ato sexual. Como os nossos jovens não podem ter relação sexual, e os casados, alguma boa parte não anda mexendo com isso, então vamos rir, gente. Porque essa é a outra forma só de arrumar a endorfina. Por isso que tem culto de casais, sexta-feira, o tema não é esse, sabe, gente? Porque tem gente que a gente fala que é isso, corre, né? Eu não quero ouvir falar de sexo. Não, eu nem sei quem é o tema, o pastor Cláudio está ali, a pastora Elaine e a equipe, mas vai ser benção. Então, o riso, ele libera isso. E preste atenção, muitos pastores e pregadores têm até se esforçado e se especializado em fazer as pessoas sorrirem. Nós temos, por exemplo, um grande pregador no Brasil que levantou há poucos anos, chamado Cláudio Duarte. Todos vocês, ou a grande maioria, conhecem. Quem não conhece, bate hoje no YouTube, Cláudio Duarte, você vai rir muito, e junto com o riso você vai crescer na palavra, é muito bom. O pastor Cláudio se especializou em fazer as pessoas rirem, e ele enxerta a Bíblia no meio do riso, e as pessoas apanham rindo com ele, muito bom. Porém, eu quero falar nessa manhã com vocês, não sobre a importância do riso, mesmo dando tantas informações boas, mas eu quero falar sobre a importância do choro. Pastor, você falou tanto de riso para agora falar o inverso? Sim.
o inverso total de tudo isso que nós vimos. Eu quero te mostrar na Bíblia o quanto as suas lágrimas podem ser benéficas também. Olha, pastor, se diante da ciência o riso é benéfico, diante da ciência então o choro é maléfico. Não. Aí aqui como pastor, o doutor Daniel saiu de lado e agora voltou o pastor Daniel. Eu quero falar para vocês, segundo a Bíblia Sagrada, o quanto o nosso choro é poderoso no Senhor. Amém? Quanto você pode, chorando, beneficiar a tua vida e a vida de outros. A Bíblia Sagrada, queridos, ela está toda recheada de história de choro. Você já viu? Quem já leu a Bíblia toda sabe. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala dos hebreus, o povo de Deus preso no Egito, você se lembra quando Deus chama Moisés e fala para ele por que Deus resolve tirar o povo da escravidão? Deus fala assim, ó, Moisés, eu tenho visto o sofrimento, o choro, as lágrimas do meu povo, e eu resolvi tirá-los do Egito. O nosso choro é poderoso para tocar o coração do Senhor. Veja que história linda, amém? Nós também encontramos na Bíblia Sagrada a história do rei Ezequias. Ele recebe a notícia para ele arrumar a casa dele, porque ele ia morrer, e quem mandou a notícia para ele? Deus, não foi o diabo. Ezequias ficou assim, como assim morrer? Vai morrer, arruma a tua casa. O que ele faz? A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor, e detalhe, a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo, e o choro dele tocou o coração do Senhor, de tal forma que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Olha só essas histórias de choro na Bíblia. Nós também podemos ver o caso de Ana. Ana era estéril, depois foi mãe de Samuel, mas era estéril, humilhada pela sua concorrente, e ela foi para o templo chorar. Ela chorou tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu e viu as suas lágrimas e deu um filho a ela. Amém? Vamos ver alguns textos que falam de choro. Salmo de número 30, verso 5. Todo mundo sabe de cor esse. Parte B do verso. Salmo de número 30, verso 5. Vamos lá? Glória a Deus. Diz a palavra assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura uma vida toda. Parte B, todo mundo conhece. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Veja outro salmo comigo, Salmo de número 126. Abre aí, vai para frente um pouco. Vamos passear na Bíblia, amém? Veja como a Bíblia fala de choro. Salmo 126, verso 5. Olha o que diz a palavra: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mateus capítulo 5, verso 4. Vamos lá? Vai pegando prática na Bíblia aí. Mateus está lá para frente, o Novo Testamento, depois de Malaquias. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 4. Amém? Olha o que diz a palavra. 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Engraçado a Bíblia. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Alguém sabe? Mais do que feliz. Como é que pode isso? Jesus disse: mais do que feliz é aquele que chora. Não dá para entender, né? Você viu o Salmo 26? Aquele que vai andando e chorando voltará cantando com alegria. Por que a Bíblia mistura isso? Para nos ensinar o poder do choro. Volta um pouquinho, Salmo 51. Pastor, por que você fez eu ir lá em Mateus e voltar para o Salmo? Para ir pegando prática na Bíblia. E tem gente que não está lendo nada da Bíblia em casa mesmo, aproveita para ler aqui. Estou quebrando seu galho, hein?
Salmo 51, 17. Esse versículo é poderoso. Salmo 51, 17. Amém? Os sacrifícios que agradam a Deus são, preste atenção, o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha para mim, olha o que o salmista diz: Deus não despreza, Deus não rejeita um coração contrito, é entristecido. Quebrantado é quebrado. Quando nós estamos assim, Deus não resiste e Ele está perto de nós. Amém? Agora olhe para mim, deixa a tua Bíblia aberta, a gente lê mais alguns textos. Pelo que devemos chorar? Pastor, chorar está certo. Talvez tenha alguém aqui, alguns aqui que tem até facilidade para chorar. Pastor, eu tenho na verdade nos últimos dias chorado muito. Mas eu quero te dizer pelo que chorar. Qual é o choro que toca o coração de Deus? E para aprender isso, nós vamos meditar na vida do nosso mestre, o mestre dos mestres, Jesus. Sabia que Jesus chorou em 3 situações? Por 3 vezes Jesus chorou. E nós vamos aprender com ele pelo que se vale a pena chorar. O primeiro choro de Jesus, preste atenção, não precisa ler só para você que está anotando. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, que foi quando Lázaro morreu. Preste atenção, Jesus é chamado para orar por Lázaro e ele estava doente. Jesus estava em Jerusalém e Lázaro morava em Betânia, uma distância não tão longa. Mas Jesus não vai imediatamente orar pelo seu amigo, ele demora mais alguns dias e quando ele chega lá, depois de 4 dias na verdade, Lázaro está morto. E preste atenção, quando ele chega, o verso 33 do capítulo 11 diz que Jesus, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. E no verso 35 tem o menor versículo na Bíblia, que diz o quê? Jesus, vendo toda aquela circunstância, Jesus chorou. João 11, 35, Jesus chorou. Então esse primeiro choro de Jesus, preste atenção, nos ensina a derramar lágrimas por aquilo que perdemos nessa vida terrena. Pessoas que se vão. Gente, não é sinal de fraqueza chorar num velório de um ente querido. Não, Jesus chorou. Uma vez, na verdade eu tive poucas experiências na minha vida de perder entes queridos próximos, familiares próximos. E uma das experiências que muito me marcou foi uma tia que nós perdemos, a irmã a segunda, né? A segunda irmã mais nova da pastora Graça. E ela assim, morou um tempo com a gente, a filha dela foi criada um tempo com a gente. Nós tínhamos uma ligação maior. E quando a minha tia Carmen morreu, para mim foi assim, muito ruim. E eu me lembro que eu chorava muito lá, e já era pastor. E eu notei algumas pessoas olhando assim, meio estranho para mim. Como que o pastor pode estar chorando desse tanto? Um outro caso muito triste foi de uma irmã muito querida nossa que morreu um tempo atrás, uma diaconisa. Nós perdemos ela de forma, sim, bem repentina. E para nós também foi um momento de muita dor, e nós todos choramos ali no velório. E algumas pessoas às vezes ficam sem entender, né? Ah, mas você é crente, você não pode chorar, né? E pastor então lascou mais ainda. Vai, pastor chorando? Se o pastor está chorando, nós estamos perdidos. Não, Jesus chorou. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Então não tem problema chorar por aquilo que a gente ama e que morre. Amém? Chorar não é sinal de fraqueza. Porém, preste atenção, o significado que eu quero dar para esse choro de Jesus aqui com Lázaro é muito mais profundo do que apenas o sentido de chorar pelos entes queridos ou pelos entes de amigos que se vão. Jesus aqui, ele nos ensina a chorar por aquilo que foi embora, por aquilo que nós perdemos ou que foi tirado de nós. Jesus nos ensina a chorar pelo casamento que morreu. Jesus nos ensina a chorar pelo ministério
que está enterrado, pelas amizades que foram sepultadas. Jesus nos ensina a chorar por aquilo que outrora trouxe riso, como Lázaro trouxe para a família dele, mas agora está trazendo tristeza. Chore por isso. Chore por isso. Deus vai ouvir o teu choro, Ele vai ver as tuas lágrimas e Ele vai trazer de volta à vida aquilo que morreu, como Ele fez com Lázaro. Jesus chorou dizendo: meu amigo está morto, Senhor. Ele chorou com Marta, chorou com Maria. E no meio do seu choro, Ele irrompe em fé e diz: eu creio que o Senhor pode trazê-lo da morte para a vida. Lázaro, e Ele libera a palavra profética: vem para fora. E Lázaro então é ressurreto dos mortos. Minha irmã, chore pelo teu casamento que está morto. Meu irmão, chore por aquilo que já foi motivo de riso na tua vida, mas agora se foi. Chore, não pare no choro. Faça como Jesus, em meio às lágrimas, creia até a última hora. E o teu choro, misturado com a tua fé e oração, vai resultar os defuntos se levantando da cova, o Espírito Santo ressuscitando aquilo que está morto. E isso é o poder também do choro. Você pode dizer aleluia? Jamais pense que não tem mais jeito. Não pense que a sepultura é o fim da sua família, dos seus filhos. O relacionamento do pai, dos filhos que morreu. Pastor, como eu tenho saudade quando eu tinha vida de comunhão com os meus filhos, isso morreu. Chora por isso, pai. Jesus nos ensinou: chora, mãe. Derrama, banha o teu travesseiro nas madrugadas, chorando pelos teus filhos, pelos teus familiares que se foram, estavam na presença do Senhor, estavam vivos e de repente morreram. Chore. Deus vai ouvir o teu choro, Ele vai ver as tuas lágrimas. Deus pode trazer a vida de novo. Creia nesse Deus vivo que dá a vida. Segundo motivo pelo qual Jesus chorou, preste atenção: depois que Ele acaba de ressuscitar Lázaro, Ele sai de Betânia e volta para Jerusalém. Você vai notar que os 3 choros de Jesus são sequentes. E Ele chega em Jerusalém e a Bíblia diz que Ele havia estado em Jerusalém antes, vai a Betânia e volta. Quando Ele volta para Jerusalém, cercado de uma multidão, por quê? Porque Ele acabou de ressuscitar um defunto. Pensa, se você não gostaria de ficar perto de alguém que ora pelos mortos e eles levantam. Jesus fez isso, a multidão começou a seguir Ele por causa do milagre. Então, quando Ele chega de novo em Jerusalém, cercado por aquela multidão, a Bíblia diz que Ele chora sobre a cidade de Jerusalém. E Ele queria nos ensinar mais um pouco sobre a importância das lágrimas aqui. Para quem está anotando, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 41, diz: quando se aproximou e viu a cidade, Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Olhe para mim. Chorar por Jerusalém, na verdade, por seus habitantes, pelo povo, é chorar por aquilo que se desviou do caminho. É derramar lágrimas por aquilo que se desconstruiu, por aquilo que perdeu o sentido original de Deus, porque assim estava Jerusalém. Olhe para mim, pastor, por que Jesus chora por Jerusalém? Ele chora em compaixão, compassivo, por uma cidade que era para andar nos caminhos do Senhor, e saiu. Quando Jesus vê do alto Jerusalém, na verdade é claro que o choro dele não era pelos muros de Jerusalém, mas sim pelos habitantes de Jerusalém. Ele enche o seu coração de compaixão e Ele aplica a misericórdia em ver que toda aquela nação estava afastada do propósito de Deus. E Ele diz: ah, Jerusalém, tantas vezes eu quis ajuntá-los, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, você rejeitou o projeto de Deus para vocês, e isso leva Jesus a chorar. Jesus aqui nos ensina a chorar por aquilo que podemos ver que, se continuar nesse caminho que está, vai ser destruído. Jerusalém, esse trilho que você está andando vai te destruir. E Jesus chorou por aquilo. Chorar pela nossa nação, que caminha a saltos gigantescos para a destruição, queridos.
Sabe, eu confesso para vocês que eu fico um pouco incomodado de ver a quantidade de zombaria com a nossa nação. Eu sei que a gasolina está caríssima. Eu sei que os escândalos estão aflorados. Eu sei que os políticos, a grande maioria, não tem dado motivo para riso. Mas também não é motivo para zombaria. É motivo para choro. A nossa Jerusalém está sendo destruída. E o que nós temos feito? Zombado, criticado. Será mesmo que a nossa zombaria vai mudar o Brasil? Será mesmo que a nossa anarquia em debochar da nossa presidente vai mudar? Não vai. Agora o nosso choro vai. As nossas lágrimas vão. Porque Deus vai ouvir o clamor de um povo brasileiro que teme a Ele. E Ele vai mudar a história dessa nação, eu creio nisso. Só que o pior do Brasil não são essas crises, não é o preço da gasolina, não é o escândalo da Petrobras ou do BNDES, não é. O pior do Brasil é a quantidade de suicídios que acontece aqui. O pior do Brasil são as cadeias que estão formando, destruindo, desconstruindo os seres humanos e transformando eles em animais. O pior do Brasil, queridos, é a nossa cultura que é corrompida. É desde o berço é ensinado a malandragem. Isso é o pior da nossa nação. E se nós continuarmos assim, nós seremos destruídos. Eu preciso chorar, como Jesus chorou por Jerusalém. Só que chorar pela idolatria que a nossa nação se encontra, pela corrupção e pela imoralidade. Só que, mais do que chorar pela nação, quando Jesus chora por Jerusalém, Ele está mostrando a dor que um pai deve sentir, ou uma mãe deve sentir, por um filho que se perdeu na vida. Sabe, mamãe, você que já teve o teu filho nos caminhos do Senhor, você criou ele para isso, ele abandonou essa liberdade, ele rejeitou as crenças no qual ele foi criado, saiu dos caminhos do Senhor, ele está como Jerusalém, se desviou, e você, mamãe e papai, está vendo que o futuro dele vai ser destruição. Então o que você faz? Chora. Ah, como tem poder as lágrimas de uma mãe. Chora pelos teus filhos, não aceita que eles continuem desviados, porque esse desvio no caminho deles vai levá-los para a perdição. Não adianta brigar, não adianta bater, não adianta esmurrar. Chora, ora. Jesus chorou sobre Jerusalém, e a sua oração seu choro foi ouvido, atendido a sua oração. Chora pela dor do marido ou da esposa que vê o seu casamento se perdendo. Deus, eu não casei para isso. Eu não casei para divorciar. Eu não casei, Senhor, para viver nessa briga. O teu casamento saiu do trilho. Jerusalém saiu do trilho, Jesus chorou. O teu casamento saiu do trilho. Não adianta brigar. Não adianta querer um advogado, querer, resolver no punho. Chora, se humilha diante do Senhor. Isso eu digo para aqueles que talvez ainda estão casados, mas já sabem que no teu coração você está descasado. E só é questão de tempo para você se separar de vez do seu cônjuge. Não aceite isso. Chore. Chore por isso. Deus vai ver o teu choro e vai recolher as tuas lágrimas. Peça misericórdia de Deus. Clame por aquilo que saiu do trilho. Seja aquele que está na brecha de intercessão. E Deus ouviu o clamor de Jesus. E Ele diz que nós moraremos na Nova Jerusalém. Jerusalém será restaurada. Teu casamento será restaurado. Tua família será restaurada. As tuas finanças serão restauradas. Os teus sonhos serão restaurados. Talvez você está chorando hoje. Lembra do verso 5 do Salmo 30. Vai nascer o sol. Mas enquanto é noite, chore. Não tem problema não. E por último, nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 7. Abra comigo para a gente terminar lendo esse texto. Aos Hebreus, capítulo 5, verso 7.
Diz a palavra: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, olha só, em alta voz e com lágrimas. Repito, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deixa a Bíblia aberta, olha para mim. Você sabe que esse texto aqui aos Hebreus se refere? De Jesus lá no jardim do Getsêmani. Depois de chorar por Lázaro, ele chega em Jerusalém, chora em Jerusalém e entra no processo de crucificação. E antes disso, no jardim do Getsêmani, ele chora. Aquele que o podia livrar da morte. E a Bíblia diz que o seu pedido é atendido. Amém? Naquele jardim, ele chora representando toda a humanidade. Porque preste atenção, quando o Senhor falou comigo nesse texto, eu pensei, como que a Bíblia diz que Jesus chorou, pedindo para o Pai livrá-lo da morte? O mesmo verso diz que o Pai atendeu o seu pedido porque ele foi submisso. Só que mesmo assim Jesus morreu. Tem coisas que se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você não entende a Bíblia. Por isso que você não pode ler a Bíblia igual você lê jornal. Você tem que falar: Espírito Santo, me revela isso. E olha só, queridos, o que o Senhor revelou ao meu coração. É claro que Jesus não estava falando de si naquela oração, e nem tampouco de Deus livrá-lo da morte de cruz. Mas ele estava pensando em mim, em você e nos perdidos. Todos aqueles que estavam representados nele. Jesus estava ali clamando e chorando para que Deus nos livrasse da morte eterna. Quando ele fala livra-me da morte, ou seja, livra de viver separado de ti, todos aqueles que eu represento. E então ele morre na cruz. O ímpio, o cego, o cético não entende isso. Mas como que Jesus pede para Deus livrar da morte, e mesmo assim ele morre? E é aí que nós somos salvos da morte eterna, com a morte de Jesus, porque ele se entrega na cruz do Calvário, ele é levado ao mundo dos mortos, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, e ele escreve o meu e o teu nome no livro da vida, ele nos lava com o seu poderoso sangue. Deus ouviu a oração de Jesus, ele livrou eu e você da morte eterna. Deus viu os gritos, as lágrimas de Jesus em alta voz. Você viu o que o escritor aos Hebreus disse? Ele orava em alta voz e chorava, dizendo: Deus, salva o Daniel da morte. Deus, salva o Paulo da morte. Salva a Márcia da morte. Não permita que eles continuem separados de ti. E para isso ele se entrega na morte de cruz. O mestre da compaixão nos ensina a prantear, a derramar lágrimas e suor de sangue por aqueles que precisam ser livres da morte eterna, da separação definitiva de Deus. E eu termino te dizendo, queridos, milhares e milhares de perdidos que precisam ser alcançados por esse amor e graça, nós precisamos derramar lágrimas por eles. Cada lágrima que você derramar por familiares, amigos, pessoas perdidas que estão perto de você, irá acelerar o processo de salvação dessas pessoas. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. Cada lágrima que você derrama por aquele ímpio que não conhece Jesus, quando você chora, porque você sabe, sente a dor que ele está indo para o inferno, a tua lágrima acelera o processo de conversão e salvação, acelera o dia que essa vida vai se encontrar com Jesus. Quem me entendeu, diga amém. E eu quero terminar te dando um exemplo na minha família. Quero te dar um exemplo de um sobrinho que eu tenho, Felipe, mora lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Alguns anos atrás eu tive com ele, quase sempre a convenção da nossa igreja é lá, e um dia nós ficamos até alta madrugada conversando, e ele falava: tio, me explica esse negócio de igreja, me explica esse negócio de Deus, me explica a Bíblia, eu não consigo crer nisso, eu não consigo crer além do que os meus olhos podem ver. E nós conversamos ali até altas horas a respeito de Deus, mas o coração dele estava muito confuso. Tio, eu já estudei o budismo, eu já estudei o islamismo, eu já estudei a religião de vocês, eu estou mais tendente aos ateus.
que eu acho que é o mais centrado nisso tudo. E quando eu vi o coraçãozinho do meu sobrinho querido aquele dia, eu falei assim: Deus, isso não pode ficar assim. Naquele mesmo dia à noite, isso tem poucos anos, eu falei assim: Deus, eu prego para tantos jovens. Eu sou pastor de jovens há 16 anos, Deus, e o meu sobrinho está morrendo indo para o inferno. Como aqui, eu lembro, eu choro, aquele dia eu chorei por ele. E eu disse: Deus, que meu sobrinho alcance a salvação. E eu orei chorando, pedindo para que Deus levantasse pessoas perto dele para pregar para ele, porque eu não podia. Pregar por mensagem é muito vago, e no máximo uma vez por ano, e às vezes nem isso eu poderia estar lá. E eu chorei pedindo: Deus, que ele se encontre contigo, coloca pessoas no caminho dele. E sabe qual foi o resultado disso? Semana passada eu recebi uma mensagem dele dizendo assim: oi tio Dan, eu estou passando um momento muito difícil de transição na minha vida. Eu tenho errado, mas estou extremamente arrependido por tudo que fiz. Pedi perdão para Deus. Tio, eu quero ser um homem de Deus, com atitudes e não palavras. Eu fui na casa de uma amiga que é pastora há 2 dias atrás e senti no abraço dela e nas palavras dela o Espírito Santo me tocando. Palavras até esses dias de um ateu. Eu pedi perdão porque eu errei, mas está difícil porque eu percebi que eu fui criado para ser uma maçã e agora eu quero ser uma laranja. Tem que trabalhar mais forte ainda, porque para me livrar de toda a influência errada que tive da minha família, dos meus pais, não vai ser fácil. Mas eu quero ser um homem melhor, um homem de Deus. Tio, eu fui na igreja Bola de Neve ontem, mas foi num abraço da minha amiga Ana Paula, que é pastora, que senti a força de Deus. Eu sempre senti que estava meio distante dele, mas queria me reaproximar, e agora sinto que eu tenho tantas coisas para melhorar e purificar, que não sei por onde começar. Ora junto comigo, tio, te amo. Obrigado por sempre me ouvir. Lembro de cada conversa que tivemos sobre Deus e a espiritualidade. Hoje fica tudo muito claro para mim, que eu preciso da mão de Deus e que eu não vou conseguir passar por isso sem que eu bata no peito e assuma os meus erros. Já estou arrependido de tudo que fiz, mas a transformação não é da noite para o dia. Ainda sinto minha mente suja e cheia de malícia, e acho que o caminho é reconhecer isso, não é? Te confesso que não estou sabendo lidar com a transformação muito bem. Obrigado por me ouvir e me guiar. Eu preciso crescer como um homem de Deus. Me ajuda, tio. O teu choro pelos não salvos jamais será em vão. Chora pela tua família que não conhece Jesus. Eles podem estar lá no Japão, que Jesus vai atender as tuas lágrimas. Clama por eles. Isso aqui é um testemunho de vida, que você pode notar que mesmo à distância Deus toca o coração dos nossos entes queridos. Eu quero te dizer então que o nosso choro nesses 3 sentidos tem uma força poderosa em Deus. Chore mesmo, porque vai chegar um dia que não vai mais ser preciso chorar. E eu quero que você, para terminar, abra comigo em Apocalipse capítulo 21. Verso 1 ao 4. Penúltimo livro na Bíblia, Apocalipse 21, verso 1 ao 4. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Está vendo aí? A Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão
os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. E o último, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, queridos, deixa a Bíblia aí, olhe para mim, para a gente tomar a ceia. Vai chegar um dia que nós não vamos mais chorar, na Nova Jerusalém, na nossa vida eterna com o Senhor. Mas aqui, é tempo de choro. Pastor, estranho isso. Se eu soubesse que a palavra ia ser para me deixar triste, eu não tinha vindo no culto. Não, eu não estou falando para você ficar triste. Porque quando eu choro lembrando do meu sobrinho, o meu choro não é de tristeza. Pelo contrário, meu coração explode de alegria, porque o nosso corpo é a emoção, bagunça com a gente. Mas encontramos aqui razões para chorar e temos certeza de que Deus vai ver cada momento nosso no Senhor. Amém? Chore por aquilo que está morto, Deus pode ressuscitar. Chore por aquilo que está perdido, está desviado, Deus pode trazer para o trilho de novo. E chore por aqueles que nunca conheceram Jesus, eles serão alcançados. Fica de pé no seu lugar.